E aí, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai mergulhar de cabeça hoje na ideia de arriscar a própria pele do Nassim Nicholas Taleb. Opa, e aí? Para quem está acompanhando a gente, a missão aqui é entender a fundo esse conceito através dos trechos dos livros do Taleb. Isso aí. E a ideia é a gente decifrar o que significa de verdade ter algo a perder nas nossas ações e por que isso importa tanto em várias áreas da vida. Essa parada de arriscar a própria pele é o que conecta a gente com a realidade, né? Tipo, já pensou por que alguns conselhos parecem tão furados ou por que alguns sistemas dão um baita de um crash? Verdade. Essa ideia do Taleb pode dar uma luz aí, sabe? Trazer umas sacadas que a gente busca para entender melhor as coisas. Total. E o legal é que o Taleb vai além do risco financeiro, né? Ele liga isso à justiça, honra, sacrifício, coisas bem humanas, né? Sim, sim. Ele destaca a diferença entre quem encara as consequências do que faz e quem não. Quem tá na linha de frente e quem fica só olhando. Exato. E é interessante como a civilização, com o tempo, meio que criou uma distância desse princípio, né? O Taleb aponta várias dessas desconexões. Tipo, entre falar e agir de verdade. Entre a intenção, o que você quer fazer e o resultado final. Entre a teoria, que às vezes é linda, e a prática, o que rola no dia a dia. Sem dúvida. E ele faz umas comparações que dão o que pensar, sabe? A honra, por exemplo, ela é diferente da reputação quando tem risco pessoal envolvido. Tipo, especialista de verdade se destaca do charlatão quando um erro pode dar ruim para ele. O mundo real, concreto, é diferente do mundo abstrato das ideias. Isso. A ética verdadeira é diferente do que é só legal, permitido. O genuíno do cosmético da aparência. E essas diferenças aparecem em vários papéis na sociedade. O comerciante que bota a própria grana em risco versus o burocrata que está num sistema pronto, sabe? O empreendedor que arrisca tudo versus o CEO que às vezes está longe dos perigos da operação. Força real versus só mostrar poder. Amor de verdade versus interesse próprio disfarçado. Ele usa até uma analogia pesada, comparando Coventry, que sofreu horrores na guerra, com Bruxelas. Quem tá na linha de frente, quem assiste de camarote. Caramba, é uma lista que faz a gente pensar mesmo. Ele fala da distância entre nós, com nossos sentimentos e tudo mais, e a frieza dos modelos econômicos. O autor que se expõe de verdade e o editor que pode dar uma amenizada. O idealismo das bolsas de estudo e a realidade da academia, com toda a competição. Verdade! A promessa da democracia versus os jogos de poder. Ciência versus o que ele chama de cientificismo. A política e os políticos. Amor versus grana. A lei e como ela é aplicada na prática. Ele até compara figuras históricas, tipo Catão, conhecido pela integridade, com figuras mais preocupadas com a popularidade, tipo Obama. Faz sentido. Qualidade versus propaganda. Comprometimento real versus só mostrar que é bonzinho, sabe? E do fim, o bem de todos versus o interesse de cada um. Pra quem tá ouvindo a gente, imagina o seguinte. Quando você confia em alguém pra cuidar da sua grana, tipo um contador, no que você tá confiando de verdade? Na ética da pessoa? Na competência técnica? Ou nos dois? É uma boa pergunta. Porque, na real, ética e competência andam juntas, né? Um contador que é fera em achar brechas na lei, mas que são meio ilegais, não inspira muita confiança, né? Pois é. Da mesma forma, um contador super honesto, mas que não sabe nada, também não serve. A confiança de verdade exige essa mistura. E o Taleb argumenta que arriscar a própria pele alinha esses dois lados. Historicamente, as grandes lideranças sempre foram de quem não tinha medo de assumir riscos. Sim, ele traz uns exemplos históricos bem fortes. O imperador romano Juliano, o apóstata, morreu em batalha, liderando suas tropas. Lutando contra os persas, né? E aí, um líder que botou a própria vida em jogo pelo que acreditava. Enquanto as histórias de César, Alexandre e o Grande Napoleão podem ter virado lenda, a participação do Juliano em combate é fato. Levou uma lança persa no peito. Sem dúvida. Tava lá na frente de batalha. Ele também fala do Valeriano, outro imperador romano que foi capturado e usado como escabelo humano. Que humilhação. Nossa, pesado. E o Constantino de Paleólogo, o último imperador bizantino, morreu lutando contra os turcos. Podia ter negociado, mas preferiu lutar até o fim. Coragem. E isso não era raro, né? O Taleb lembra que menos de 1/3 dos imperadores romanos morreu de boa na cama. A vida de líder naquela época era arriscada mesmo. Totalmente. E isso contrasta com o que ele chama de rent-seeking, né? Buscar lucro através de leis e regulamentações sem gerar valor de verdade. Isso. É tipo pagar a máfia para te proteger, mas sem ter nenhum serviço real. Pode crer. É um ganho que não vem da criação de riqueza, inovação, aumento de produtividade. Isso se espalha quando quem se beneficia não tem nada a perder, sabe? Sem pele em jogo. Ele leva a gente então para pensar no Código de Hammurabi e a ideia de simetria moral.
A lei de que se um construtor fizesse uma casa ruim, desabasse e matasse o dono, ele também seria morto. Olho por olho, dente por dente. Uma conexão direta entre risco e responsabilidade. E o Taleb traça a evolução dessa ideia, desde Hammurabi até a regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. E a formulação da lei universal de Kant. Mas ele diz que a regra de prata, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você, é ainda mais forte. Por quê? Porque ela foca no que evitar, no que é ruim. A gente sabe mais o que nos faz mal do que o que nos faz bem, né? Verdade. Além disso, ela se alinha com a via negativa. A ideia de que, às vezes, para ter sucesso, é melhor tirar o que é ruim do que tentar adicionar algo que pode dar errado. Tipo um escultor que tira o excesso para a forma parecer. Exatamente. Isso nos leva ao problema da agência, né? O Taleb avisa para ter cuidado com conselhos de quem ganha a vida dando conselhos, principalmente se eles não sofrerem nada se o conselho for ruim. Os incentivos ficam desalinhados, né? Um consultor que ganha comissão para te indicar o investimento arriscado não perde nada se você se der mal. E ele lembra que eu confio em você. Significa esperar ética e conhecimento, principalmente quando as coisas são incertas. Sim. Ele separa os tolos, que se arriscam sem entender, confundindo sorte com o talento dos vigaristas que passam o risco para outros. Importante essa diferença para não cair em roubada. Os economistas, quando falam de arriscar a própria pele, geralmente se preocupam mais com esse segundo grupo, com quem transfere o risco sem assumir a responsabilidade. E essa ideia de risco nos leva à racionalidade. O Taleb diz que a racionalidade, ligada a arriscar a própria pele, é definida pelo que permite um sistema ou grupo sobreviver a longo prazo. Não pelo que parece lógico para a psicologia ou ciências sociais, necessariamente. Uma visão bem prática, focada no resultado. Ele diz que algo que funciona, que sobrevive e até gera riqueza, não pode ser estúpido, mesmo que pareça ilógico. É tipo, se está dando certo, alguma lógica tem. Um sistema que exige que seus membros arrisquem algo importante, se mantenha unido pelo sacrifício individual pro bem de todos. A sobrevivência das cartas e a conversa fiada não se sustenta, ele fala. Ou seja, a racionalidade de verdade é a que garante a continuidade. Isso. E ele critica psicólogos que acham irracional evitar riscos de eventos raros, mas com grande impacto, dizendo que essa cautela é essencial para sobreviver a longo prazo. Exatamente. Tem riscos que a gente não pode correr, por menor que seja a chance de acontecerem, porque o resultado seria catastrófico. É tipo um meteoro gigante. E tem outros que, mesmo parecendo perigosos agora, são necessários para crescer e inovar no futuro. Essa visão de longo prazo, que ele chama de ergodicidade, é essencial para entender o risco. E falando em complexidade, o Taleb observa que tudo que é feito por gente sem pele em jogo fica cada vez mais complicado e burocrático antes de falhar. Faz sentido. Não tem incentivo para ter soluções simples. Quando a recompensa é parecer sofisticado, especialista, no mundo acadêmico, por exemplo, um artigo cheio de termos difíceis e modelos complexos geralmente é mais aceito do que um texto simples e claro. Mas essa complicação toda, muitas vezes, esconde problemas reais e deixa o sistema frágil. Ele também fala de uma honra mais profunda, que vai além de se arriscar, mas envolve se dispor a perder algo importante para o bem dos outros, um sacrifício real. Mas ele reconhece que algumas coisas, tipo o trabalho artesanal feito com paixão, dão um orgulho e honra sem exigir grandes sacrifícios. O artesão se conecta com o trabalho, com a qualidade do que faz. Deve ter orgulho do que faz. E essa satisfação já é uma forma de pele em jogo. E ele critica a otimização excessiva do trabalho, a busca por atalhos para ser mais eficiente. Ele diz que essa mentalidade leva à aversão ao trabalho e à perda de qualidade. A vilania pega a estrada curta, a virtude é a mais longa, ele cita. Ele usa a profissão de escritor para exemplificar. Um escritor que só quer sucesso rápido, sem se importar com a qualidade ou a integridade da obra, perde a conexão com o propósito de escrever. A pele em jogo do escritor é a reputação, a integridade intelectual e qualidade do trabalho a longo prazo. É isso aí. Ele também manda um recado para um tipo de empreendedor que só quer lucro rápido, vendendo a empresa ou entrando na bolsa, sem pensar no longo prazo em criar valor real. Esses não são os heróis que arriscam tudo, né? Eles estão mais para esquema financeiro do que para construir algo que dure e que ajude a sociedade. E saber escrever um plano de negócios convincente, cheio de previsões otimistas, pode ser um sinal de alerta para ele. O foco é na venda, não na solidez do negócio. Isso se liga à ideia de dedicação e até de um certo protecionismo. Ele diz que proteger algumas atividades e profissões pode fazer sentido. Ele ignora o argumento da globalização desenfreada e foca no fato de que todo trabalhador, de alguma forma, tem um artesão dentro de si. Valoriza o trabalho e a identidade profissional além do dinheiro.
As pessoas querem fazer coisas porque isso faz parte delas. Forçar alguém a abandonar o que gosta de fazer em nome da economia pode ser cruel e ruim para a sociedade. E a gente chega no começo, as próprias tartarugas. Que nome. É, bem criativo. Ele fala sobre a igualdade na incerteza e a necessidade de experimentar as consequências do que a gente oferece aos outros. A história de Mercúrio obrigando os pescadores a comerem as tartarugas ruins, que eles mesmos pescaram, ilustra isso? Quem faz algo, decide algo, implementa algo, deveria ser o primeiro a sentir os efeitos. Responsabilidade direta. E isso nos leva à diferença entre leis e ética. Ele diz que leis mudam, enquanto a ética é mais fundamental, universal e duradoura. A própria definição de lei é meio complicada. Ele fala da prática de ter total transparência nas transações, sem margem de lucro escondida ou informação desigual. Não é uma ideia absurda. E o princípio de Ravi Safra, de oferecer o mesmo preço para todo mundo, mostra essa ética. Justiça e transparência. Essa ética, ele diz, é mais forte em comunidades menores, onde as pessoas se conhecem e respondem umas às outras, diferente do anonimato das grandes cidades. E ele traz um conceito grego, synkingineo, que significa arriscar junto, compartilhar o risco, o oposto de transferir o risco. Era importante nas transações marítimas antigamente. Alex Rudia, a Lady Rhodes, dizia que todos os donos de um navio dividiam o custo de qualquer carga perdida, não só os donos da carga específica. Que interessante. Essa ideia de compartilhar riscos contrasta com o que rola na medicina hoje, né? O Taleb diz que os médicos, com medo de processos, podem acabar transferindo o risco para o paciente, receitando tratamentos demais ou desnecessários. Os indicadores de sucesso na medicina, focados em evitar processos de complicações, podem levar os médicos a evitar riscos demais, o que pode ser ruim para o paciente no longo prazo. Entendi. O exemplo dos cardiologistas receitando estatinas em excesso, mesmo para quem tem baixo risco, mostra isso. O risco médico no futuro é menos visível que o risco de um processo agora. E a indústria farmacêutica, focada em doenças crônicas, piora isso. E aí chegamos na ideia de um mais intolerante vence, a regra da minoria intransigente. O Taleb explica que em sistemas complexos, o todo não se comporta como a soma das partes. As interações importam. E uma pequena minoria, tipo 3% ou 4%, inflexível nas suas crenças e disposta a arriscar algo por elas, pode acabar impondo suas vontades para um grupo muito maior. É tipo a crescente oferta de comida halal no mundo, mesmo em países com poucos muçulmanos. Ou a onda de produtos orgânicos por causa de um grupo pequeno, mas que reclama bastante dos transgênicos. Quem come orgânicos geralmente não se importa de comer não orgânicos. Mas o contrário não é verdade. E essa diferença faz a vontade da minoria influenciar o mercado. E a concentração geográfica pode impedir essa regra, tipo comunidades religiosas isoladas que mantêm suas tradições. Ou conversões em massa para uma crença. A ascensão do cristianismo teve muitos mártires dispostos a morrer pela fé. Pele em jogo a total. Essa dinâmica da minoria também vale para proibir livros, impor costumes, coisas que geralmente vêm de poucos ativistas, não da maioria. E essa regra leva a regras de tudo ou nada. É tipo o exemplo do veneno no refrigerante. Um pouco de veneno forte, a minoria, tem um efeito totalmente diferente de um veneno fraco que precisa de muita gente para funcionar. Ele fala do paradoxo de Popper-Gödel, que mostra como uma minoria pode manter suas preferências sem impor para os outros. O exemplo do jantar ultra kosher, onde a minoria só quer seguir suas regras em paz. O Taleb lembra que não dá para entender sistemas complexos só analisando as partes. Conhecer o DNA de alguém não explica tudo que a pessoa faz. Sistemas complexos têm propriedades que não se explicam só pelas partes. A abordagem de campo médio, que tenta generalizar a partir de interações médias, não funciona quando tem essas diferenças e a influência de minorias. Isso vale para algumas visões da teoria da evolução, tipo gene egoísta, que simplifica o comportamento. E ele faz uma analogia sobre escravidão moderna em empresas. As empresas querem controlar seus membros, claro. Fazem isso condicionando, manipulando e, principalmente, fazendo as pessoas terem algo a perder se desobedecerem. Pele em jogo, tipo salário, bônus, status, carreira. O sistema de expatriados e multinacionais é um exemplo. Altos salários, benefícios, estilo de vida bom, criam dependência e medo de perder tudo isso. As pessoas se submetem aos interesses da empresa, mesmo que isso vá contra o que elas acreditam. Escravidão moderna por recompensa e ameaça. Faz sentido. E aí a gente pensa na liberdade. A liberdade nunca é de graça. A fábula do cão e do lobo mostra a troca entre o conforto e segurança de uma vida domesticada e a liberdade selvagem, com seus riscos e autonomia. O lobo, vendo a coleira do cão, mesmo sendo de ouro, prefere a liberdade. Ele também fala do paradoxo dos autocratas. Em alguns casos, eles eram mais livres e dispostos a arriscar a própria pele pelo povo do que governantes eleitos preocupados com o curto prazo.
Mas ele diz que ditadores modernos geralmente querem só poder e riqueza. Um poder corrompe. E ele fala do dilema do denunciante, que expõe a sujeira e se arrisca a perder o emprego, ser difamado, mesmo estando certo. A sociedade pune quem desafia os poderosos. E isso nos faz pensar em como evitar ser manipulado. Às vezes, para evitar problemas, é preciso se afastar de certas amizades, porque as pessoas próximas podem ser usadas contra você. Ele até pergunta, como fazer terroristas suicidas terem pele em jogo? Difícil, né? O problema é que eles não têm nada a perder. Algumas culturas antigas tinham a ideia de responsabilidade coletiva, onde um parente do criminoso era entregue à família da vítima. Uma forma indireta de pele em jogo. E pensando em sacrifício, ele fala da importância da experiência humana de Cristo, que sofreu e morreu na cruz. Um ser divino que não conhece a vulnerabilidade humana não poderia se sacrificar de verdade. Ele também separa os operadores da linha de frente com as marcas de terem arriscado a própria pele, dos que ficam na retaguarda, longe das consequências. E ele critica a diferença entre ciência e cientificismo. Ele diz que burocratas e gente que decide coisas confundem os dois, preferindo o cientificismo, que é a aplicação rígida de modelos, à complexidade do mundo real. Ele critica figuras como Cass Sunstein e o Richard Thaler por usarem modelos de racionalidade simplistas demais e acharem que entender as pessoas individualmente leva a entender os grupos. Ele também fala do ressentimento dos mandarins, intelectuais e funcionários públicos, contra os ricos. Ele usa o exemplo do sucesso do livro do Thomas Piketty, que reforçava essa visão e a ideia de redistribuir riqueza. Esse ressentimento, ele diz, vem mais da classe administrativa dos acadêmicos do que dos pobres de verdade. Ele duvida que autores como Piketty tenham perguntado aos trabalhadores o que eles queriam de verdade. Provavelmente não é o mesmo que os mandarins querem. Ele fala do suborno implícito no serviço público, onde quem tem poder favorece certos grupos esperando recompensas depois, tipo um emprego. É o exemplo do Tim Geithner, ex-secretário do Tesouro americano. E aí ele chega no tempo, como juiz final, o efeito Lindy. Coisas que duram muito tempo provam sua força. A fragilidade é definida por sofrer mais com o que é ruim do que se beneficiar com o que é bom. O efeito Lindy responde quem é o especialista de verdade. A própria sobrevivência. A fragilidade é o teste final, o tempo e a capacidade de sobreviver definem a qualidade. E a ideia do efeito Lindy é Lindy Proof, já que a ideia de valorizar leis antigas e comida fresca é antiga. Ele critica o sistema de revisão por pares acadêmico, dizendo que é uma avaliação feita por gente avessa ao risco, diferente do julgamento do mercado que os empreendedores enfrentam. Os empreendedores inovadores não buscam a aprovação dos colegas. Na verdade, a desaprovação pode até ser um sinal de que estão fazendo algo novo. Ele valoriza quem ele chama de não profissionais, gente com experiência prática antes de criar teorias. A vivência real traz uma perspectiva que falta aos acadêmicos. Ele diz que quem não tem pele em jogo prefere soluções complicadas e centralizadas, enquanto quem lida com os problemas prefere soluções simples e práticas. Quem ganha para achar soluções complexas não quer as simples. Ele usa o arroz transgênico com vitaminas como exemplo dos problemas de quem intervém sem pele em jogo. Mais risco, falta de estudos, por que não dá arroz e vitaminas separados? E riscos ambientais, tipo mais pesticidas. Ele destaca a importância do conhecimento local e da comunidade, onde as regras de competição e hierarquia diminuem, e o bem de todos é mais importante. A ética e a responsabilidade são fortes em comunidades onde todos se conhecem. E chegamos no facta non verba. Ações falam mais alto que palavras. Ele diz que o melhor inimigo é o que você controla, onde você tem pele em jogo e ele sabe as consequências. O inimigo vivo que você controla é melhor que o morto. Os assassinos, uma seita medieval, preferiam controlar os inimigos a matá-los. A câmera fotográfica virou uma ameaça moderna. Inibe comportamentos errados pelo medo da exposição. Fatos são verdadeiros, notícia é falsa, ele diz. As notícias distorcem as coisas, focando no sensacionalismo, perdendo o contexto. Ele conta que foi chamado de negacionista depois de uma conversa com David Cameron. A mídia simplifica tudo. Ele compara isso com debates em livros como A Suma Teológica ou o Talmud, onde as posições opostas são apresentadas com profundidade antes de uma conclusão. Ele critica a falácia do espantalho, como hoje em dia, que ataca uma versão distorcida do argumento do outro. Sem se aprofundar na posição real. E ele fala da comodificação da virtude, quando mostrar que é bonzinho vira marketing, sem ação real. A virtude de verdade é o que a gente faz quando ninguém tá vendo.
Comece com sua própria família, ele cita, mostrando a importância de praticar a virtude em casa. Ele compara a hipocrisia de gente como a Susan Sontag, que criticava o capitalismo enquanto se beneficiava dele, com pessoas como Ralph Nader e a Simone Weil, que viviam de acordo com seus princípios. A virtude de verdade exige sacrifício. E a maior virtude, ele diz, geralmente é impopular, porque mostra que a pessoa se arrisca e é autêntica, mesmo contra a maioria. Coragem não se finge. Ele usa o exemplo da guerra na Síria e do silenciamento de quem questionava o apoio a certos grupos para mostrar como a virtude pode ser punida. Ele dá dicas para ter pele em jogo. Evitar se mostrar bonzinho sem fazer nada, não buscar lucro fácil com leis e começar um negócio assumindo riscos de verdade. Ele também lembra que a gente superestima o papel dos predadores e dos conflitos, esquecendo da colaboração. Ele critica as narrativas históricas que simplificam demais, focando só no que deu certo sem mostrar a complexidade e a colaboração de quem não está no poder. Os acadêmicos confundem a intensidade com a frequência real. E ele usa o ditado: pior o turbante dos turcos que a tiara do Papa, para mostrar que a experiência real e o contexto local são mais importantes que ideologias distantes. A experiência dele na Guerra do Líbano mostra como os livros de história eram. E chegamos na religião, crença e pele em jogo. Ele diz que religião de verdade exige pele em jogo, não é só acreditar em algo. A linguagem sobre religião é confusa. O termo significa coisas diferentes em culturas e épocas diferentes. Para judeus e muçulmanos era lei, para os humanos eram eventos sociais e rituais. O cristianismo era diferente. E ele diz: amor sem sacrifício é roubo. Vale para todo tipo de amor, inclusive o amor a Deus. A força de uma crença não vinha de provas, mas da disposição dos seguidores em arriscar a vida por ela. Sobrevivência primeiro. Verdade depois, ele diz. Se um grupo com certas crenças sobrevive, isso é mais importante do que se as crenças são verdadeiras em um sentido filosófico. Costumes que parecem irracionais podem ter ajudado na sobrevivência. Ele fala da ergodicidade, a ideia de que a média no tempo é igual à média no espaço. Ele diz que isso não funciona em situações de risco, principalmente quando eventos raros podem ter consequências que não têm volta. Focar só na média pode enganar. E ele termina com a simetria da ruína. Quando tem risco de perder tudo, o benefício nunca compensa. Ser racional é evitar ruína total. E chegamos ao fim de mais um... É isso aí. Para quem acompanhou, as lições são: arriscar a própria pele ajuda a entender justiça, responsabilidade e a eficácia das coisas e das pessoas. Desconfie de conselhos de quem não se arrisca e valorize quem mostra convicção com riscos reais. Veja as formas de transferir risco e as diferenças em várias áreas da vida. Pense no impacto das minorias e na importância do conhecimento local e da ética. E lembre-se, o tempo é juiz final. Para terminar, uma pergunta. Quem realmente se arrisca nas decisões da sua vida? O que acontece quando ninguém se responsabiliza? Que tartarugas você precisa comer? E como essa ideia pode levar a um mundo mais justo e confiável? Valeu por mergulharem com a gente. Até a próxima.